Shalom, Raverinho. Shalom, amigos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu sou o professor Marcos Felipe. Estamos aqui no extremo norte de Israel. Exatamente atrás de mim o Hermon, o Monte Hermon. Dá para ouvir aqui ao fundo barulho de águas torrenciais. É exatamente o degelo do Hermon formando o Iarden, o Jordão, o famoso Rio Jordão, que nasce lá do alto, que nasce lá das montanhas do Hermon, que congelam durante o inverno e durante a primavera, que é essa estação que eu estou agora, começa a haver o degelo e aí as águas caem de forma maravilhosa e não tem como não ligar esse local ao Salmo de Davi. Davi Ameller, ele compara exatamente a união, o amor, o companheirismo entre os irmãos, exatamente com o orvalho que desce do Hermon. E ele compara exatamente com a bênção, porque a água do Hermon, que forma exatamente o Iarden, o Jordão, traz vida para todo Israel, desde o mundo antigo até os dias de hoje. Ele diz, é de lá que o Eterno ordena a bênção da perpétua vida. Bom, quero mostrar para vocês exatamente isso. Vocês vão ver a beleza que é a nascente do Jordão, do Iarden, essas águas que levam vida para todo Israel. E sigam e sejam abençoados com essas imagens que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, vamos começar a nossa jornada. Eu já comprei o ingresso para adentrar o local. Se você vier de forma individual, você vai pagar 28 shekel. Mas eu sempre adquiro, quando eu venho a Israel, um cartão que dá direito a todos os parques por 2 semanas. Esse cartão custa 150 shekel. Você pode entrar em todos os parques, tá? Pelo menos uma vez em cada parque durante 2 semanas. Então vamos adentrar, vamos entrar. Vou tentar para vocês verem. Aqui é o local onde você compra o ingresso. Vocês vão ver como é maravilhoso o local. Shalom, Boker Tov. Yom Tov Lachem. Caminhando com vocês aqui por essa maravilha. Vocês estão vendo a vegetação. Vários tipos de plantas diferentes. Vou fazer toda a caminhada com vocês sem parar o vídeo, para vocês verem a distância entre a entrada e até o maravilhoso local onde presenciamos com os nossos próprios olhos e sentimos com a nossa alma o cuidado do Eterno com a vida em Israel. Ele fez tudo isso acontecer. Por isso ele disse que Israel é a terra mais linda de todas. Porque ele programou todas as coisas aqui em Israel para acontecerem. Inclusive o Kinneret, o Mar da Galileia, tem tudo a ver com o que nós vamos ver agora. Não só o Mar da Galileia, mas também o Yam HaMelach, o Mar do Sal, conhecido como Mar Morto, tem tudo a ver com o que nós vamos ver agora. Porque tudo começa aqui. Tudo inicia aqui. Ou seja, o Iarden, o Jordão, começa aqui. Isso aqui, bastante frio agora. Mais frio ainda do que estava antes, porque como eu falei para vocês, essas águas, elas são do degelo do Hermon, ou seja, elas acabaram de descongelar. Isso quer dizer que são bastante geladas, estão extremamente geladas. Vamos lá, com muito cuidado, descer essas escadas aqui.
O cheiro é algo fantástico, maravilhoso. Cheiro de natureza, de natureza úmida. A água em si, água limpa, cristalina, gelada, extremamente gelada, como eu disse. O som vocês estão ouvindo, acredito que está sendo captado aí pela câmera. Som de águas torrenciais. Som de bênção, de brahá, de bênção. Porque é exatamente o que essas águas são. Bênção. A bênção da vida. Bênção que o Eterno faz, que o Eterno envia dos céus. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos descendo. Todo o trajeto, vou mostrar para vocês. Todo o trajeto. Tem cuidado aqui, devagar. Também para o vídeo não ficar muito tremido. Eu espero que não esteja tremido para vocês aí. Estou fazendo o possível aqui para ficar uma qualidade boa. Shalom, Boker Tov. מה נשמע? הכל בסדר? אני שמח לשמוע. יום טוב. Vamos seguindo. Gente, daqui de cima vocês já estão vendo o Yarden, o Jordão. Olha que coisa emocionante. Eu já vim aqui várias vezes, dezenas de vezes, mas todas as vezes que eu vim eu me emociono. Olha só, ali já é o Jordão, no seu curso, começando o seu curso. Ele tem uma missão dada pelos céus, levar a vida a todo Israel. Harov, tipo de árvore típico aqui da região, que traz bastante sombra. Vamos lá, vamos seguindo. Você que nunca pôde vir a Israel, você que nunca teve o privilégio de vir, mas pode caminhar comigo agora, fazer essa jornada, marcar presença nesse lugar tão fantástico, tão incrível, presenciar a obra da criação, a obra do Eterno, a mão do Eterno. Olha só, gente, que coisa espetacular, fenomenal. Estão vendo ali as águas correndo do Yarden do Jordão. Fantástico, né? É a obra do Eterno. São as bênçãos do Todo-Poderoso. É a promessa de vida do Todo-Poderoso. Mas o mais bonito vocês vão ver agora, que é exato, aqui o Jordão, ele já está no seu curso. Ele já está correndo, ele já está em atividade. Mas eu vou mostrar para vocês exatamente o Jordão ainda no alto. Ou seja, quando bate no chão, que caiu, começa o Jordão. Mas até então, no alto, ele ainda é o Hermon, o rio Hermon. E quando bate no chão aqui, ele começa o curso. O nome Jordão, Yarden, é exatamente a palavra Yered, descer, cair. Por isso colocaram esse nome. Olha, gente. Mais uma vez estamos sozinhos aqui. Esse é um local pouco visitado pelos turistas. Quem vem mais aqui são os israelenses. Não sei porquê. Mas olha aqui. Ai. É emocionante. É lindo. É especial. Não tem como não se emocionar. Ah, que delícia.
Desfrute desse momento aí. Eu não preciso falar mais nada. As imagens falam por si só. Então desfrute aí da sua forma, do seu jeito. Agradeça ao Eterno. Agradeça ao Todo-Poderoso por estar vivo, por viver. Agradeça ao Eterno por sua vida, pela sua família, pela sua casa. Agradeça, só agradeça agora, porque estamos diante de uma bênção do Eterno. Estamos diante da bênção do Todo-Poderoso. Que coisa especial, que coisa maravilhosa. Baruch Hashem. Inei Matovo Manaim Shevet Achim Gambiachad. Ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam unidos juntos. É tão maravilhoso como o orvalho que desce do Hermon, porque é dali que o Eterno ordena a bênção da perpétua vida. Eterno de Israel, eu te peço nesse momento, pelas famílias da Teshuvá, e haja restauração nos lares, que os irmãos inimigos voltem a ser irmãos, se amando e unidos, que haja união na família e restauração. Obrigado, Eterno, por essa maravilhosa bênção, pela bênção da perpétua vida. Tentarei me recompor um pouco para continuar a filmagem com vocês. É difícil, porque o lugar é incrível, gente, é incrível. É incrível, olha só a vida do Jordão. Olha a vida que o Eterno ordena. Ele vai até o sul de Israel, vai parar lá exatamente. Vai parar exatamente no Mar Morto. Ele vai primeiro encher o Mar da Galileia, depois vai para o Mar Morto. Não é maravilhoso? Não é incrível? Não é espetacular? Daqui a pouco a gente continua a nossa filmagem. Daqui a pouco a gente continua a nossa jornada. Eu vou deixar aí um tempo, vocês vendo essas águas, para você desfrutar, para você entrar em conexão com o Eterno, para você se sentir na presença dele mais ainda, como se você estivesse nessas águas. O Eterno te abençoe, toda a tua casa, toda a tua família. Vocês estão vendo, gente? O Jordão continuando o seu curso. Nós vimos ali a sua queda, o início dele, e aqui nós estamos vendo exatamente ele continuando o seu curso com muita força, vigor, disposição, com uma missão: levar a vida, levar a vida, levar a vida a todo Israel. Essa é praticamente a única fonte potável de água desde o mundo antigo em Israel. É claro que hoje Israel tem sistema de dessalinização da água, que é incrível, pioneiro nisso. Dessalinizar a água salgada, a água do mar, e transformar em água potável. Mas no mundo antigo, essa era a única fonte de água de Israel.
E observe como são cristalinas. Cristalinas, cristalinas. Ao longo do curso do Jordão, vai mudar. Ela vai ficar barrenta, por exemplo, lá no deserto da Judéia, por causa das areias do deserto. Mas aqui no início é cristalina. Aí vocês vão entender por que Naamã não quis tomar banho no Jordão, lá no deserto da Judéia. Ele queria tomar aqui. Entenderam? Porque aqui é cristalina. Vamos continuar a nossa jornada. Vamos continuar seguindo a trilha do Iardém, a trilha do Jordão. Vamos lá para Teldã, para vocês verem lá onde era a tribo de Dan, aonde Abraham Avinu, Abraham, nosso pai, foi resgatar Lot, sobrinho Lot, foi capturado naquela guerra. Me sigam, vamos conosco, vamos em frente. Que o Eterno te abençoe desde este lugar maravilhoso. Shalom! Continuando a nossa jornada aqui no Hermon, nós vamos ver agora, propriamente dito, o degelo do Hermon, formando exatamente o rio Hermon. Esse rio, ele é pouquíssimo conhecido. Por quê? Porque, na verdade, ele é chamado de rio Hermon só aqui no começo, no início. Depois, quando as águas caem lá no local que eu mostrei a vocês anteriormente, ele se transforma no rio Iardém, no rio Jordão. Olha aqui, ó. Aqui vocês estão vendo aqui a montanha. Essa montanha, as águas fluem dela através do degelo. E aí inicia a jornada do que se transformará ali na frente, na queda dessas águas, no Iardém, no rio Jordão, que vocês viram anteriormente, tá bom? Esse local, gente, é um local muito importante na história, na arqueologia e também nos escritos nazarenos ele aparece. Porque esse local foi construído no 1º século e é chamado de Quisaria Filipos. Quisaria quer dizer Cesareia, a cidade de César, mais uma, né? Porque existe a Cesareia Marítima. Mas essa aqui é a Cesareia de Filipos, ou seja, foi Herodes Filipe que construiu, que fez em homenagem a quem? A César. O imperador romano, ele se transformava em Deus após sua morte. Então, após a morte de Augusto, no ano 14 da Era Comum, aqui nesse local e em vários lugares do mundo, foram construídos templos em homenagem ao Deus que acabava de se formar, que era o Deus, o imperador romano, que tinha morrido. Então aqui nós temos as ruínas do templo de Augustus. Além do templo de Augustus, esse local, essa chamada grande pedra que flui água, né? Ela era um centro de adoração pagã. Então, além do templo de Augustus, existia também o templo dedicado a Zeus. E como os povos eram politeístas, eles não tinham nenhum problema de ter vários templos, de adorar vários deuses. Isso não era problema no mundo antigo para os politeístas. Então havia o templo de Zeus, havia o templo de Augustus e também havia o templo de um deus chamado Pan. E daí essa cidade era chamada também pelos habitantes da época de Pânias, ou seja, a cidade de Pan. Com o passar do tempo, tanto judeus como árabes, eles não queriam chamar o nome do lugar de Pânias, para não fazer menção a esse deus antigo. Então eles mudaram a pronúncia de P para B, e aí ficou Banias. Por isso Banias, tá? Banias é exatamente a mudança da letra P para a letra B, só para
tirar de tempo a pronúncia do ídolo. Eu vou levar vocês lá em cima, vocês verem a arqueologia. O lugar, na verdade, se tornou apenas um sítio arqueológico. Não existe absolutamente mais nada já há muito tempo em relação à adoração, à prática de adoração nesse lugar. Claro que não. Eu quero recordar com vocês que Yeshua trouxe os seus discípulos aqui. Olha só, as águas do degelo do Hermon, que flui mansamente, tá vendo, gente? E vai se juntar lá, dando início ao Rio Jordão. Não importa se ela é pequena ou se ela é um fluxo um pouco maior, não importa, como essa aqui é um fluxo maior, todas são importantes e todas têm o mesmo objetivo: se juntar ao Monte Hermon. Aqui nesse lugar tem bastante figueiras, bastante figueiras. Para quem nunca viu uma figueira, o que não é muito comum no Brasil, tem no Brasil, mas não é muito comum, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Preste bastante atenção, porque eu estava falando sobre Yeshua e vou aproveitar para falar para vocês duas coisas. A primeira coisa é a seguinte. É que a figueira, que é a primeira fruta a aparecer na escritura sagrada, na criação, qual é a primeira fruta que é nominada? A figueira. Exatamente na criação, no capítulo 3, no momento que os nossos pais comem do fruto proibido. E aí eles pegam a folha da figueira para cobrirem os seus órgãos genitais. Bom, não é época de figo ainda, tá? Ainda não é época de figo. Isso só vai ser realidade daqui a uns 2, 3, 4 meses mais ou menos. Mas observe, todas as vezes que chega o inverno, todas as folhas da figueira caem. A figueira fica completamente pelada. E quando começa a primavera, vem as folhas e também vem o fruto que nasce junto com as folhas. Gente, olha a quantidade de frutos de figo que tem aqui, ó. Toda figueira tem, tá vendo? Olha a quantidade, ó. São centenas de milhares. Olha só. Olha para isso aqui, ó. Vou focar aqui a câmera para vocês verem. Vou parar a câmera e vocês vão observando quantos. Olha só. Tá vendo? É diferente das outras plantas. É diferente dos outros frutos que vão nascer depois. Não, nasce junto, tudo junto. Todos os frutos que essa árvore vai dar, vão estar junto com as folhas. Sempre. Olha a quantidade, ó. Ó, tá vendo? Toda figueira. Eu vou caminhar com vocês agora para outra figueira. Olha aqui, ó. Pronto, essa aqui tá até melhor porque dá para ver melhor a quantidade de figos. Olha só, são imensos, muitos, centenas de milhares. Aqui agora, vamos lá. Tá vendo? Tem folha, tem figo. Não existe figueira, a não ser que acabou de nascer. Mas não existe figueira que tem folha que não vai ter figo. Todas têm. A não ser que seja uma figueira estéril. Alô! E se é estéril, não há razão para existir. Porque uma árvore frutífera, ela existe por causa do fruto. Tanto que o nome dessa árvore é Etstena, árvore do figo. Se não tem figo, como é que essa árvore existe? Não tem razão. Então vocês entendem dessa forma quando Yeshua, ele amaldiçoa a figueira. Por quê? Porque ela está demonstrando uma coisa por fora, as folhas, que na verdade ela não é. Ela está demonstrando que tem fruto, mas não tem. É hipocrisia humana. É uma árvore que não tem por que existir. Tem que ser cortada e o local dela tem que ser destinada para outra.
porque toda figueira produz fruto. Se uma não produz, ela tem um problema, tem que ser cortada, está ocupando o espaço. Bom, eu falei que Yeshua trouxe os discípulos aqui, exatamente. Ele trouxe os seus discípulos aqui, e foi exatamente aqui em Cesareia de Filipe, como descreve os evangelhos, que ele fez uma pergunta. Que pergunta ele fez? A pergunta que ele fez foi a seguinte: o que é que os homens dizem que eu sou? O que é que eles falam sobre mim? E Shimon Kefa, ele falou algumas coisas, os outros também falaram, olha, dizem que você é um profeta, dizem que você é um sábio, outros disseram que dizem que você é um dos profetas do passado que voltou à vida. Enfim, o povo do primeiro século tinha todo tipo de pensamento. Mas Yeshua não estava preocupado com o que os outros diziam. Ele estava preocupado exatamente com o que os discípulos pensavam dele. E Shimon respondeu prontamente a pergunta. Shimon, que era meio atrasado, que era meio cabeça dura, até porque o seu apelido Kefa significa isso, cabeça dura como pedra. Tu és o ungido do Eterno. Tu és o ungido. Há muitas conotações da palavra Mashiach ao longo da história. No primeiro século, é totalmente diferente do que é hoje, inclusive nas religiões. Mas a mais correta é exatamente o que eu traduzi para vocês. Tu és o ungido do Eterno, ou seja, o Eterno te escolheu, o Eterno te levantou, o Eterno te colocou, o Eterno te capacitou, o Eterno te ensinou, o Eterno te induziu, o Eterno te introduziu, o Eterno te levantou e te sustenta. É isso que significa. Porque só pode ser o Eterno para as coisas que tu fazes, para as coisas que tu ensinas. Só pode ser o Eterno. Que através dele tu faz isso. E Yeshua ficou muito feliz da resposta de Shimon, porque foi uma resposta do fundo do coração, do fundo da alma. E Yeshua faz um jogo de palavras em hebraico, que só no hebraico dá para se entender isso. E ele fala exatamente: Shimon, tu respondeste corretamente. Foi uma resposta sincera, correta, do fundo da alma, do fundo do coração. E aí Yeshua faz um comparativo exatamente com o apelido dele, Kefa, né? Kefa. Com o nome e com o comparativo. Primeiro com o nome, Shimon, que quer dizer ouvir, ou seja, como se ele tivesse ouvido aquilo do Eterno. Porque o próprio Yeshua disse, não foi a carne, não foi o ser humano que te revelou isso, foi o Eterno que te revelou isso. Ou seja, isso veio do Eterno e você ouviu, você escutou. E agora Yeshua faz o comparativo com o apelido dele, Kefa, de cabeça dura, mas em outro sentido. Ou seja, cabeça dura, mas é cabeça dura para entender as coisas, mas ao mesmo tempo é duro como uma pedra para manter as convicções. E essas convicções que a pessoa não sabe, não troca, não negocia por nada. É exatamente isso. Convicções essas que temos. Não importa o que digam, o que ensinem. E Yeshua promete isso para eles. Que todos aqueles que tivessem essa convicção, duro como uma rocha, rocha essa que não se acaba, que permanece. Todos que tiverem essa convicção como uma rocha, permanecerão para sempre. É claro que as traduções, quando se passa para vários idiomas e também quando se tem traduções tendenciosas religiosas, modificam completamente o que Yeshua disse. Mas eu traduzi para vocês de uma forma fácil e simples, de acordo com o contexto original. Bom, eu já falei demais, espero que vocês tenham gostado das explicações, mas eu vou subir com vocês agora para vocês verem
exatamente a parte dos templos pagãos. Eu quero mostrar para vocês porque é exatamente lá que Yeshua falou isso com eles. E disse, eles estavam impressionados com tudo aquilo, e Yeshua disse, isso aí vai acabar, isso aí vai ser destruído. Porém, essas convicções de vocês, essa convicção que Shimon teve agora, que eu fui levantado pelo Eterno, não é uma coisa de homem que passa, isso aqui é coisa de homem, claro. Isso aqui é coisa de ser humano. Isso aqui não é obra de Satã, isso aqui é obra do ser humano. Foi o ser humano que construiu isso aqui, a idolatria humana, entendeu? Aqui é o ser humano que construiu. E toda a obra do ser humano passa e acaba. Mas a obra do Eterno permanece para sempre, como uma rocha. E foi exatamente o que Yeshua disse. Se vocês que acreditam que eu fui levantado pelo Eterno e permanecerem nisso, isso não vai acabar nunca. E realmente não acabou, né, gente? Aqui eu estou com essa fé, que é a mesma fé de vocês, firme como uma rocha. Vamos subir lá para vocês verem que virou apenas arqueologia. Alô? Mas o ministério de Yeshua, a sua obra, o seu ensino, suas instruções, a sua história permanece para sempre. Vamos comigo. Um cheiro super agradável, gostoso das figueiras que tem aqui, são muitas figueiras, tá? Então eu não preciso estar mostrando a vocês que toda a figueira vai ter fruto, mas vocês já estão vendo aí, já estão aprendendo sobre isso, né, gente? Isso é o normal, isso é o natural. E as pessoas comiam esse fruto, os pobres comiam. Não tinha dinheiro para comprar comida. Alô? Passava, pegava e comia. Não tem um gosto muito bom, tem gosto de mato. Mas tem carboidrato, tem proteína, tem fibra. Hein? Toda figueira que tem folha, tem fruto. Todas, tá vendo? Todas elas. Agora, quero mostrar a vocês um pouco. Não vou ficar muito tempo aqui, porque não vale a pena, né, perder muito tempo com restos arqueológicos de templos pagãos. É só para mostrar a vocês a imponência, a opunência desse lugar na época do primeiro século. Ainda dá para ver nas rochas, claro que não tem mais as estátuas, os ídolos, né? Porque foram todas destruídas, mas dá para ver ali em cima o local onde elas ficavam. Deixa eu subir aqui para vocês verem e mostrar a vocês um pouco até o lugar onde fazia o sacrifício. Aqui, aquela grande pedra ali, dentro dessa caverna, é onde eram realizados sacrifícios, tanto sacrifícios humanos como também sacrifícios de animais. E sabe qual é o animal principal que eles sacrificavam aqui? De acordo com a arqueologia, os porcos. Rezim em hebraico, porcos. Aqui, essa grande pedra aqui na frente era o templo de Pan. Em cima ali, vocês estão vendo o local onde ficavam as estátuas, as imagens. Aqui havia o templo de Augustus, imperador romano. Dá para se ver inclusive ali os restos arqueológicos, até de mosaicos. Os romanos gostavam e apreciavam muito aqui, ó. São mosaicos romanos, estão vendo? Templo, bom. Só mostrar para vocês mais um pouco aqui. Subir aqui, passar aqui. Pronto. Um complexo realmente de templos, um complexo pagão, afrontando o Eterno, diante dessa maravilha que ele criou, que é o Hermon. E claro, isso não podia continuar, né? Por isso foi tudo destruído. Tudo destruído. Ainda se tem aqui restos arqueológicos, inclusive de cemitérios dos sacerdotes pagãos, que alimentavam essa idolatria.
Vou chegar um pouco mais perto para vocês verem onde as imagens ficavam. Aqui, ó. As imagens ficavam exatamente nesses locais. Aqui quem vivia aqui não era o povo de Israel, aqui eram povos pagãos, tá? Apesar que ficava num território limite com Israel, fazendo parte assim de cidades pagãs. E quem controlava isso aqui era exatamente o tetrarca Herodes Filipe. Herodes Filipe, ele tinha tanto contato com os romanos, criou, claro, aqui para homenagear Augustus. Você sabe por quê também? Porque Augustus deu para ele a filha em casamento. Herodes Filipe casou com a filha de César, de Augusto César. Então, nos escritos nazarenos há um conflito muito sério ao afirmar que Herodes Antipas tomou a mulher de Herodes Filipe. Isso não é verdade. Ele tomou a mulher de outro irmão, de outro Herodes, que vivia na região onde hoje é a Jordânia, tá? Então há essa diferença e essa dúvida existe e é tirada nos escritos de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo detalha qual foi exatamente o irmão, né, que Herodes tomou a irmã. Herodes Filipe se casou com a filha de César, imperador romano. Alô, né? Não era nada bobo. E vivia em Betsaida, tanto que a cidade foi toda remodelada pelos romanos para a princesa. Bom, gente, mostrei para vocês um pouco do lugar. Me despeço aqui com essa imagem aqui de cima das águas que vem lá do Hermon, que o Eterno faz descer para todo Israel. Um beijo para vocês. A gente continua mais à frente com mais imagens aqui da região do norte, do extremo norte de Israel. Shalom, shalom. Continuando aqui no extremo norte, dei uma paradinha aqui, entrei num cemitério, por dentro de um cemitério, depois eu peguei uma estradinha de chão. Eu encontrei essa maravilha aqui diante do Jordão. Olha aqui as águas do Jordão. Olha que coisa incrível isso aqui. Como é que veio parar esse tanque sírio aqui? Tanque sírio de 67, da Guerra dos 6 Dias. Olha só, para vocês. O Eterno deu a vitória ao povo de Israel. Isso aqui é além de ser um privilégio, é um testemunho. A gente vê isso aqui. Porque esse tanque parou exatamente aqui nas águas do Jordão. Olha aqui, ó. A água do Jordão passa por ele. Tem décadas aqui. Décadas. E ninguém tira. E eles não vão tirar porque isso é um testemunho. Testemunho da fidelidade do Eterno. Vocês estão vendo aqui as águas do Jordão. Que coisa maravilhosa. E tá chovendo agora, gente. Olha que bênção. Isso é uma bênção. A chuva é uma bênção do Eterno na terra de Israel. Eu fico feliz de ter encontrado isso aqui, essa maravilha. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Desde o Jordão e ardendo. Shalom para todos. Shalom, pessoal, continuando nossa jornada aqui no extremo norte de Israel. Dá para se ouvir aqui atrás de mim o barulho de águas, é exatamente o que você está pensando. É o Iardém, o Jordão, continuando seu curso. Eu estou aqui num local muito importante aqui do norte, chamado Tel Dan. Tel Dan, o nome Dan já traz para vocês o que? A tribo de Dan, exatamente. No sorteio que foi feito para as tribos, a tribo de Dan ficou exatamente próximo a Jerusalém, na parte que vai para Azá, na parte que vai para Gaza, ou seja, no território próximo aos filisteus.
E eles reclamaram com Yehoshua porque eles não conseguiam descer das montanhas e cultivar o solo na parte de baixo por causa dos filisteus. Yehoshua então deu para eles essa parte aqui do norte. Eles vieram e se estabeleceram. Essa região era habitada anteriormente pelos cananeus. E essa história a gente acompanha no capítulo 14 de Bereshit, Gênesis capítulo 14, quando Abraão, nosso pai, veio aqui resgatar o seu sobrinho Lot. Se tivermos sorte, vamos chegar até lá. Eu não sei como é que está hoje, porque está chovendo bastante. Não sei se a estrada vai estar com bastante lama, aí não vai dar para a gente passar. Mas se der para a gente passar, eu vou mostrar para vocês exatamente o portão da cidade dos cananeus, onde o nosso pai Abraão resgatou o seu sobrinho Lot. Mas a ida até lá é algo cênico, maravilhoso, lindo, porque o Jordão passa por aqui. Então eu vou mostrar para vocês agora o curso do Jordão. As águas do Jordão como estão bastante volumosas agora, por causa exatamente das águas do Hermon que vocês viram anteriormente, que eu mostrei para vocês. Aqui já é o curso do Jordão em si. Olha só, prepare-se que são imagens muito bonitas, fortes, lindas. Olha. Coisa fantástica, gente. Não é maravilhoso, não é lindo? Dá pra vocês, olha só. Ei. Olha só. Super maravilhoso, né? Então, vamos tentar chegar até lá. O que nos interessa mais aqui, o Jordão vocês já viram bastante. O que mais nos interessa aqui é chegar no portão da cidade dos cananeus, onde Abraão, nosso pai Abraão, resgatou Lot, seu sobrinho Lot. Então, vamos comigo, vamos seguindo em frente. Vamos em frente, a gente chega lá. A gente vai passar aqui por um caminho muito agradável entre as árvores, até chegar lá, tá bom? Mais na frente, vou mostrando para vocês cada detalhe. Olha só a beleza que é Teldã, natureza, pássaros, águas e muitas águas. Olha só, essa aqui, por exemplo, é um dos córregos, uma das Nahalim ou Nahalot. Olha aqui, ó, Nahal em hebraico, córrego de águas, que vão se juntar ao Jordão. É um fenômeno incrível nessa região, que todos os córregos de águas, todas as nascentes de águas aqui tem um objetivo: se juntar ao Jordão. É como se o Jordão tivesse um imã que puxasse essas águas. É como se ele dissesse para as águas: não importa se você é pequena, se você é grande, se você é volumosa ou não, junte-se a mim e vamos levar vida. É impressionante. Cada uma tem essa missão. E todas se juntam, todas acabam se juntando ao Jordão, pequenas ou não. É um ensinamento muito profundo isso. Todos têm o seu valor. Mesmo que seja uma gota d'água, faz diferença no final. Os sons aqui se dividem entre os pássaros e as águas. Os pássaros e as águas. Então, o cheiro é especial. A imagem é especial, a temperatura é especial, os sons, a gente consegue realmente todos os sentidos aqui, aguçar todos os sentidos, visão, olfato, paladar, tato, né, que a gente vai pegando nas árvores, nas águas. É muito especial o Teldã. O extremo norte de Israel, gente, é simplesmente sensacional, é maravilhoso. Fenomenal. Vamos continuar nossa jornada. Nossa jornada tem o objetivo de chegar ao portão da cidade antigo portão da cidade de Canaã, tá bom? Então vamos fazer tudo para chegar lá. Vai nos seguindo. É sempre uma caminhada muito especial, muito gostosa. Olha aqui, ó. Outra Nahal. Outra Nahal.
bem simplesinha, com águas transparentes. Uma das partes do Hermon, que não é uma parte só, o Hermon é imenso, então é outra parte do Hermon que traz a água para cá. E essas águas, elas não se perdem, elas têm um destino. Olha aqui para onde elas vão. Elas vão se juntar com o Jordão que está passando ali. Isso é sensacional, gente. É a geografia da terra de Israel, que foi feita exatamente com esse objetivo pelo Eterno. Olha quem está passando aqui com toda a força. Vocês vão ver um pouco mais agora quando passarmos pela ponte. Há uma ponte aqui, vamos passar em cima dele. Vamos passar em cima do Jordão agora. Preparem-se. Você aí em casa, caminhe comigo aí, vai caminhando aí, olha aí, ó. Pronto. Olha o Jordão para vocês aí. Coisa maravilhosa. Levando vida a todo Israel. Maravilha. Bom, é exatamente para cá que nós vamos, para a cidade antiga de Dan. Quando Dan chegou aqui, vamos falar um pouco mais sobre isso quando chegarmos lá, mas quando Dan chegou aqui e desfrutou de toda essa água limpa, pura, de toda essa abundância de frutos, de frutas, você tem água, meu amigo, alô, tudo vai prosperar. O coração da tribo se ensoberbeceu. Diferente quando eles estavam, que alguns ficaram lá na região original, mas ficaram um pouco soberbos, cresceram, enriqueceram e começaram, assim como muitas tribos, a praticar os costumes das nações, especialmente a idolatria, que é o que nós vamos ver mais na frente. Segue a gente. Continuando aqui o curso para chegar até a cidade antiga de Dan e posteriormente o portão dos cananeus, que os danitas, os descendentes de Dan, soterraram, entulharam, destruíram e entulharam. E somente recentemente, não tem, se não me engano, 30 anos isso, que os arqueólogos descobriram e desenterraram esse portão. Dá para se ver, inclusive, sinais de fogo. Isso foi queimado. A cidade foi queimada e depois soterrada, para que não fosse mais reconstruída. Vamos seguindo que a gente chega lá. Alô! Daqui a pouco a gente chega lá. Está muito gostoso aqui, muito gostoso. Ficamos aqui num lugar muito bonito, já próximo à cidade antiga de Dan. Tem aqui uma brechat, uma piscina, exatamente com essas águas. Essas águas que vão fluindo até chegar ao Jordão, essas também vão chegar até o Jordão. Mas aí o lugar virou uma piscina. Muito bonito, né? Lindo, lindíssimo lugar. Já trouxe inclusive um grupo aqui, certa vez aqui, de chuva total. Eles desfrutaram aqui de um banho. Muito bonito, né? Vamos seguir nosso curso, vamos seguir a nossa jornada. Já a gente volta. Continuando aqui a jornada, gente, olha só. Os pássaros, coisa maravilhosa, é muito especial aqui. Estamos bem pertinho já da antiga cidade de Dan.
da tribo de Dan, aqui no norte de Israel. E a tribo de Dan também tem suas habitações no local originalmente escolhido através dos sorteios. Por exemplo, dá para se ver, dá para se visitar até hoje o Kever Shimshon, ver Manoah Aviv, o túmulo de Sansão e do seu pai Manoah. Então, atenção. Vou colocar aqui para baixo. Olha só. Sejam bem-vindos à cidade antiga de Dan, aqui no norte de Israel. Totalmente fortificada. Olha só que coisa espetacular essas pedras que eles colocaram, gente. Simplesmente magnífico. Esse é o portão que eles construíram, esse muro, perdão. Esse é o muro que eles construíram como defesa contra os inimigos. Mais acima, dá para se ver ali em cima, os muros da cidade. Então esse aqui é uma muralha externa, bem, mas exageradamente fortalecida, né? Você vê um exagero até, porque isso é quase impossível na época se destruir uma muralha dessa. Não tem como, é intransponível. Olha o tamanho dessas pedras. Vocês podem ver aqui exatamente Yehoshua, Josué, capítulo 19, verso 47. Lechem, que era o nome anteriormente chamado desse lugar, e depois passou a ser o nome de Dan, o nome do patriarca, né? Gente, olha a altura desse muro. Que coisa fantástica, fantástica. Realmente extraordinária, eu diria. Vamos conhecer um pouquinho dessa cidade, vou mostrar poucos detalhes para vocês, porque o que mais me interessa hoje é chegar lá, como eu disse, no portão dos cananeus, onde Abraham Avino, bem antes de Dan existir, bem antes dessa cidade aqui existir, resgatou seu sobrinho Lot. Vamos dar uma entradinha aqui agora pelos portões da cidade. Os arqueólogos reconstruíram exatamente esse caminho e olha, as pedras são originais, tanto do muro como do início da cidade. Também foi reconstruído ali o local de um altar. Mas aí você vai me perguntar, como assim um altar? Se não se poderia fazer sacrifícios que não fossem na cidade escolhida, ou seja, Jerusalém. Por que que eles tinham um altar aqui na entrada da cidade? No portão da cidade. Vocês vão encontrar, inclusive, esta aberração descrita em 2 Reis, capítulo 23, verso 8. Podem ler o texto aí. Uma aberração. Olha só, altar de pedras. Porque nós sabemos que Dan cooptou sacerdotes para vir para cá, para Dan, para o norte, fazer sacrifícios para eles. Eles não queriam ir para Jerusalém, se submeter a fazer todo o processo, as tribos irem para Jerusalém e apresentarem os seus sacrifícios. Não, eles fizeram um altar aqui. Isso foi uma grande transgressão, uma grave transgressão. Aqui, ó. O altar estava aqui, os arqueólogos apenas reconstruíram uma parte dele, porque ele estava todo quebrado. Vou mostrar para vocês a entrada da cidade. E aqui em Dan há um trono, gente. Um trono. Como se fosse de um rei. Então assim, ele se sentiu como se fosse reis. O cabeça da cidade, né? Como se fosse um rei. Como se Dan fosse uma nação. Dando um giro para vocês na cidade, a cidade grande para a época
imensa a cidade de Dan. Foram encontrados aqui, inclusive, altares pagãos. Isso não é, de forma nenhuma, exclusividade da tribo de Dan. Todas as tribos de Israel tiveram esse problema de idolatria. Todas, sem exceção. Só um giro para vocês, um pouco da cidade de Dan. Não tenho tanto interesse assim de filmar Dan, apesar que é bem interessante a arqueologia, mas o que é que mais me interessa aqui? É o portão onde Abraão Avino, nosso pai Abraão, resgatou seu sobrinho Lot. Vamos sair aqui de Dan. Essa parte de Dan realmente foi uma população extremamente idólatra, como todas as tribos de Israel foram no período dos reis, né? No período dos registros dos reis, especialmente Segunda Reis. Qual foi a tribo que se livrou da idolatria? Alô, me diga aí qual foi. Nenhuma. O rei Shilomo Hamel, o rei Salomão, tribo de Yehudá, o representante da tribo de Yehudá, simplesmente colocou imagens de escultura no Beit HaMikdash. Então não me venha dizer que a tribo de Dan foi a tribo idólatra. Todas foram, tá? Mas aqui nós estamos vendo exatamente a constatação da Escritura Sagrada, da degradação que foram as tribos de Israel depois que tomaram posse da terra. Por isso que muita gente diz que a geração do deserto foi a pior de todas. Nunca, jamais. O Eterno diz através da boca do profeta Irmeiarro que sente saudades do povo de Israel quando saiu do Egito, porque eles o amavam como uma noiva que ama o seu noivo, e o seguiram por todos os caminhos do deserto através de uma terra não semeada. Jeremias capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Bom, vamos seguindo até o portão da cidade dos cananeus, que é o mais interessante, o mais maravilhoso. Já sai ali na frente, tá pertinho, não vou nem parar aqui a filmagem, vou caminhar com vocês, para vocês verem a distância entre a cidade de Dan e o portão dos cananeus. Vamos lá, é bem pertinho mesmo, não vou nem parar. Caminhe comigo. Você que nunca veio a Israel, você que nunca teve o privilégio de vir a Israel, ou você que já veio, mas nunca veio aqui, nunca teve a oportunidade de vir aqui em Tel Dan, aproveite esse momento, caminhe comigo, vamos juntos, caminhar juntos aqui. Aproveite esse momento aí, vai caminhando aí, junto comigo. Estamos chegando aqui. Estamos no extremo norte de Israel. Dá para se ver ali as montanhas do Hermon diante de nós, de onde vêm as águas do Jordão. Depois dessa curva aí já é exatamente a entrada da cidade dos cananeus, que foi destruída, que foi queimada pela tribo de Dan. Dan os destruiu, os queimou e os soterrou. A cidade foi soterrada. Mas antes de Dan, Gênesis capítulo 14 conta uma história muito interessante. Mas antes dessa história, eu quero conversar com vocês um pouco sobre... E vocês vão ver essa imagem agora. Chegamos, olha só, a cidade foi toda soterrada e os arqueólogos conseguiram, com muito cuidado, porque, gente, são mais de 3.000 anos, né? 3.000 anos a cidade soterrada. Então eles tiveram todo o cuidado para preservar, mas dá para se ver claramente ali o portão de entrada da cidade,
o portão de entrada da cidade. Olha lá, ó. Que coisa incrível. Foi aqui que Lot foi trazido. Quero contar para vocês aqui uma história. Uma história sobre família, que tem tudo a ver desde do momento que chegamos aqui, desde o momento que nós vimos o nascimento do Jordão. Tem tudo a ver agora com o que eu vou falar para vocês. Quero falar para vocês sobre família. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão, que recebeu o dote do faraó, quando ele, o mesmo pensava que Sara era a irmã de Abraão, e quando consumou o casamento, ou seja, quando ele tomou ela como esposa, pagou o dote a Abraão. Abraão recebeu muitos camelos, camelas, bois, vacas, animais, servos, servas, e ficou muito rico, muito rico. Lot também. E os dois começaram a ter problemas por causa dessas riquezas. As riquezas afastaram os dois, porque seus pastores começaram a brigar por causa de espaço. E os dois se separaram. Abraão disse para Lot: se tu escolheres a esquerda, a mão da esquerda, ou seja, o norte, eu escolherei a mão da direita, ou seja, o sul. E Lot escolheu a mão exatamente da esquerda. A parte que ele viu verde, verdinhas campinas de Sedom Veamorá, de Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu a mão Yamina, a mão direita, o sul, o Negev. Não escolheu, sobrou para ele. Eles se separaram, brigaram, se separaram, se afastaram um do outro. Uma família que era inseparável desde Ur dos Casdim, dos caldeus, que vivenciou tantas coisas, tantos momentos difíceis, momentos de fome, se separou. Um tempo depois chega o capítulo 14. E no capítulo 14 nos conta exatamente uma guerra de reis que vieram do Oriente contra os reis de Sedom, Veamorá, Sodoma e Gomorra e outras cidades da região. Os reis de Sodoma, de Gomorra e outras cidades da região perderam a batalha para os reis do Oriente e os mesmos levaram cativos todos os habitantes da cidade, homens, mulheres, crianças, e não só isso, todo o tesouro, toda a riqueza da cidade. Chegou até Abraão a notícia. Agora vem exatamente a beleza do ser humano, o amor pela família. Abraão estava brigado com seu sobrinho, tinha cortado as relações com ele. Mas quando ele soube que o seu sobrinho estava aqui, nesse lugar, no norte, que ainda não era chamado de Dan, no extremo norte, cativo com a sua família, Abraão não poupou nenhum esforço. Ele já um senhor de idade, alô, ele tomou 318 homens, valentes, corajosos, que foram com ele para resgatar. Se os reis lá da região não conseguiram com os reis do Oriente, o que é que Abraão ia fazer? Pois bem, gente, ele deixou tudo de lado, deixou o orgulho de lado, porque família vem em primeiro lugar. E ele veio aqui e conseguiu resgatar o seu sobrinho Lot. Depois disso, justamente depois disso, que o relacionamento dele com o Eterno começa a se consolidar, se fixar e chegar ao nível máximo de relacionamento. Desde esse lugar especial, maravilhoso, e o texto vocês podem encontrar em Bereshit, capítulo 14, verso 14. Desde esse lugar maravilhoso que trata de família, que trata do amor pela família. A família vem em primeiro lugar. Quando um familiar precisa, a gente tem que deixar de lado
as brigas, os problemas, as discussões, tudo de lado. Porque família vem em primeiro lugar. E esse lugar é esse símbolo, traz esse símbolo para nós. Vocês estão vendo aí, vocês estão tendo o privilégio de ver exatamente o lugar onde tudo isso aconteceu, que eu narrei agora. Quero mostrar para vocês aqui. Terminar com vocês, mostrando as montanhas aqui da região do Hermon. Olha só que beleza, que maravilha. Essas montanhas testemunharam todas essas histórias que vocês podem ver, observar e se deliciar através da Escritura Sagrada. Um beijo para todos vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, desde esse lugar especial. Shalom, Haverim, shalom, amigos. Estou aqui no extremo norte de Israel, continuo aqui. Estou na cidade de Metula, fronteiríssima com o Líbano. Aqui nós estamos visitando um local que possui uma das mais belas cachoeiras de Israel. O nome dessa cachoeira, Tanur, que em hebraico significa forno. Vocês vão ver que beleza é essa cachoeira. Depois nós vamos visitar Ion, a cachoeira de Ion, que fica do outro lado da montanha. Atrás dessa montanha aí já é o Líbano, tá? Atrás dessa montanha aqui, ó. Tomara que a cachoeira esteja em atividade hoje. Espero que sim. Vamos ver.
caminhar aqui com vocês. Até lá. Tem esse barulho aí é da limpeza. Limpeza do parque. Tá fazendo a limpeza ali. Parou gentilmente para nós passarmos. Ata Raviv Meod. Raviv Meod. Raviv Meod. Ata Raviv Meod. Shalom. Vamos subindo aqui, pra vocês verem. Oh, coisa linda, olha só. Olha que espetáculo, gente. Shalom, Lachem. Shalom. Olha só. Olha como é lindo. Vou tentar focar aqui. Ah, que coisa maravilhosa, olha só. Israel é muito bonito. Vocês precisam visitar Israel. Além de história bíblica, que é a mais importante de todas as histórias, também tem belezas naturais. A terra mais linda de todas. Israel é a terra mais linda de todas, sem dúvida nenhuma. Ó, vocês se deliciarem aí com essa cachoeira. Realmente muito bonito. Aqui embaixo peixes. Peixes. Espero que vocês tenham gostado de mais um local de Israel. Shalom! Beijo para todos!